Fala galera, tudo bem? Por muito tempo eu me bati para fazer um planejamento de marketing para os meus negócios. Então nesse vídeo eu separei para você as melhores práticas que eu utilizo para sair do zero até as primeiras vendas aí no marketing da sua empresa. Com a infinidade de ferramentas, metodologias e plataformas que existem hoje na internet, eu tenho certeza que você já ficou confuso aí por onde começar, por qual caminho seguir. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar todas as etapas do planejamento de marketing e para cada etapa eu vou falar pelo menos uma ferramenta e uma metodologia que você pode utilizar para conseguir fazer um plano de marketing excelente para o seu negócio. Então, bora para a vinheta! Galera, ainda não deu tempo de fazer a vinheta, mas eu prometo que em breve essa vinheta vai estar disponível aqui e o seu like e a sua inscrição nesse vídeo vão me ajudar a ficar motivado para criar uma vinheta bem legal. Aproveita que você está aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like no vídeo, que dessa forma você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que eu lanço aqui constantemente no meu canal. Beleza? Antes de eu falar sobre o planejamento de marketing, ou sobre o plano de marketing em si, eu acho que é bacana a gente revisitar o conceito do que é o marketing para um negócio. Afinal, é muito comum as pessoas confundirem marketing com publicidade. Eu gosto bastante de fazer analogias para conseguir decorar algumas coisas e para assimilar também alguns conceitos. E para mim, o mercado de forma geral ele é um grande quebra-cabeça. A sua empresa é uma peça desse quebra-cabeça e o marketing é a área responsável por fazer a sua empresa se encaixar nesse quebra-cabeça. Já a publicidade são todas as mensagens que você emite dizendo aonde você quer encaixar essa peça do quebra-cabeça, onde você quer se encaixar no mercado. Agora que a gente já sabe o que é o marketing, vamos ao planejamento de marketing. Grave bem isso que eu vou te dizer. Qualquer planejamento, independente da área, ele começa por boas perguntas. Crie a habilidade de fazer boas perguntas para si mesmo, inclusive. Então vamos às etapas do planejamento de marketing. Lembrando que para cada etapa eu vou dar pelo menos uma dica de metodologia e de ferramenta que você pode usar de forma prática para executar esse planejamento e voar aí com seus negócios. Então a primeira etapa é o que o seu negócio quer, o que a sua empresa quer com esse plano de marketing. E como eu falei das perguntas, algumas perguntas importantes de você fazer aí na sua empresa para entender o que você quer. Qual é o produto ou serviço que será promovido com esse planejamento de marketing? Eu vejo muitas empresas com um mix muito grande de produtos com dificuldade de escolher qual produto vão promover. E a escolha da quantidade de produtos ou serviços que serão promovidos está diretamente ligada à quantidade de recursos que a empresa vai disponibilizar nesse investimento e também à quantidade de pessoas que vão trabalhar diretamente nessas campanhas. Além de olhar para o próprio umbigo da empresa, é importante olhar para o mercado e entender o que é tendência, o que os concorrentes estão fazendo, quais movimentos esses concorrentes estão fazendo, não a fim de copiar os concorrentes, mas a fim de entender o porquê alguns movimentos estão acontecendo nas empresas que competem contigo no mercado. Atenha-se muito aos números, entenda o que já está dando certo na sua empresa, quais produtos estão performando bem ou quais serviços estão performando bem, quais os feedbacks os clientes estão dando relacionados a determinados serviços ou produtos, qual produto está com data de validade, algum produto de repente que já tem uma nova tecnologia, alguma nova tendência que vai substituí-lo e qual produto você já pode começar a investir para que a longo prazo este produto seja rentável para o seu negócio. Outro ponto bem importante aqui nessa etapa de entender o que a sua empresa quer é ouvir também aí os clientes, os feedbacks de clientes, entender as reclamações, as sugestões de melhoria, mas também ouvir feedbacks e sugestões da equipe. Envolva o time. Apesar de o planejamento ser de marketing e muitas vezes ficar restrito ali às portas, às quatro paredes da sala de marketing, envolva, faça com que esse planejamento seja o mais abrangente possível, envolvendo aí vários setores. E quanto mais pessoas você colocar que são interessadas com o planejamento de marketing, melhor e mais rico vai ficar aí o teu planejamento. Uma metodologia muito legal para você conseguir entender o que a sua empresa quer ou o que a sua empresa precisa, aonde a sua empresa precisa chegar, é a metodologia Metaplan. Eu não vou dar muitos detalhes nessa metodologia, mas basicamente você vai conseguir reunir aí o grupo de pessoas da sua empresa, coletar todas as ideias e colocar isso de uma forma visível para que todos possam entender quais ideias e o que de fato faz sentido para a empresa. E uma ferramenta para você utilizar aplicando o Metaplan
é o software Xmind ou Xmind, como queiram, tá? Então a segunda etapa agora é diagnóstico. Como está a minha empresa? Como está o meu produto? Como está o meu serviço? Uma vez que você agora sabe onde você quer chegar, você precisa entender qual é o cenário atual, qual é a fotografia atual aí da sua empresa. Quando a gente fala em marketing, eu vou repetir várias vezes, fazer pesquisa com os clientes. Então, aqui mais do que nunca é importante coletar os feedbacks do cliente, coletar os feedbacks do mercado, entender se o mercado, de forma geral, mesmo quem não é cliente da sua empresa, associa a tua marca aos seus produtos ou serviços. Você consegue fazer isso de uma forma simples com pesquisas anônimas, sai na rua aí mesmo coletando respostas ou disponibiliza formulários via internet. Enfim, você consegue então entender aí pesquisando com as pessoas se a sua marca é associada àquele produto ou serviço ao qual você gostaria de promover. Outro ponto muito importante nessa etapa de diagnóstico é entender se a sua equipe, se a empresa, não só a equipe de vendas ou a equipe de marketing, mas se de forma geral as pessoas da sua empresa sabem o que a sua empresa faz, sabem vender o produto, conhece pelo menos as características mais importantes, os seus diferenciais. Isso ajuda também a você definir para onde seguir aí com o planejamento de marketing. Eu tenho certeza que a tua equipe comercial, aquelas pessoas que estão diariamente negociando, vão ter uma enxurrada de ideias aí para você conseguir entender em que estágio você está relacionado ao marketing da sua empresa. Por exemplo, os motivos de perda, de fechamento de negócio, por que seus clientes estão preferindo o concorrente a você, quais as principais objeções no momento de fechamento da venda fazem com que o cliente não assine o contrato, com que ele não feche com a sua empresa. E aí você pode ir a fundo aí e coletar o máximo de informação possível para entender de fato como é o cenário atual da sua empresa nessa etapa 2, que é a etapa de diagnóstico. E uma metodologia para você conseguir coletar feedbacks, principalmente de clientes, a pesquisa NPS. A etapa 3 é a etapa de expansão criativa. O que a gente pode fazer, sabendo aonde a gente quer chegar e sabendo exatamente onde a gente está. Então, na expansão criativa, você vai reunir aí o máximo de pessoas que você conseguir, obviamente, que estejam envolvidas com o processo de marketing da sua empresa. Então, nessa etapa, vale você reunir, obviamente, a equipe de marketing, a agência de marketing, caso você tenha parceiros terceirizados, reunir a equipe de atendimento ao cliente, de suporte técnico, reunir a direção da empresa, reunir o departamento comercial, equipe de sucesso do cliente, enfim, todas as pessoas e setores que estão envolvidos com o cliente podem ter boas ideias para o seu planejamento de marketing. Nessa etapa, você vai apresentar o diagnóstico, ou seja, a etapa anterior, você mostra para todo mundo qual é o cenário atual, quais são as principais dificuldades, quais são as maiores dores, quais oportunidades não estão sendo exploradas da forma correta, e a partir disso, muitas ideias vão começar a vir. E agora não é momento de julgar nenhuma ideia, agora é hora do vale tudo. Então você vai receber ideias de campanhas, eventos, ações de marketing, ideias de materiais, de conteúdos, de vídeos, enfim, vai vir ideias aí que você nem fazia ideia que existia e o pessoal vai falar. E a metodologia que eu recomendo para você fazer isso é a metodologia Design Thinking. Eu tenho certeza que você vai conseguir coletar excelentes ideias para levar para a etapa 4. Eu lembrei que eu esqueci de falar para você a ferramenta da etapa 2, etapa de diagnóstico. A ferramenta mais utilizada no mercado para você coletar feedbacks hoje é o Google Forms. Então você consegue criar ele de forma muito simples, mandar o link para os seus clientes, eles conseguem responder e depois você ainda consegue planilhar todos os dados. É muito legal. E a ferramenta da etapa 3, então, nessa etapa exclusivamente, para você aplicar o Design Thinking, não recomendo nenhuma ferramenta, porque eu recomendo todas elas. Ou seja, você pode usar Legos de forma física, post-it em parede, pode utilizar papel, caneta, pode utilizar de forma digital o Miro, por exemplo, que é uma plataforma bem legal, onde você consegue fazer de tudo lá. Então, deixa a imaginação fluir, porque essa etapa realmente, a etapa 3, é a etapa onde não tem ideia ruim, todo mundo deve palpitar e você deve coletar o máximo de ideias possíveis para que você possa ir para a etapa 4 agora, que aí sim é a ideia de qualificação das ideias. A pessoa responsável por puxar todas essas ações, por executar os diagnósticos, buscar os setores e fazer tudo, é certamente a liderança da equipe de marketing, a pessoa que vai responder aí a esse planejamento de marketing, tá?
Então agora a etapa 4, que é a etapa de estratégia, é o momento em que a liderança de marketing ela vai se fechar mais ali na salinha de marketing mesmo, para pegar tudo que ela coletou de clientes, de parceiros, do mercado, dos colaboradores, enfim, de todo mundo, para conseguir compilar essas ideias e aí sim que criar um plano de marketing, um planejamento de marketing, definir qual estratégia será utilizada para atingir os objetivos da empresa. Então, de tudo que foi falado, de todas as ideias que foram dadas, é importante agora, nesse momento, entender o que é de fato executável, levando em consideração recursos de pessoas, recursos financeiros, prazos e todos os recursos que são disponíveis, até porque não faz sentido ter um planejamento que não possa ser executado. E agora sim, então, a gente começa a desenhar de fato um planejamento, ou seja, a gente vai documentar todas as ações que serão colocadas no papel. Nenhuma dessas ações deve ser documentada sem o que de fato é essa ação, como ela será executada, por quem ela será executada e qual é o prazo, né? Quando ela será executada. Então são coisas básicas aí que você precisa para que você tenha um plano de fato eficaz de marketing. Coisas que eu recomendo que você tenha no seu planejamento de marketing, coisas que você deve definir nessa etapa 4 agora, que é a etapa de estratégia. Quais serão as mensagens que serão emitidas nas campanhas de marketing e qual será o posicionamento da empresa em relação ao mercado, em relação aos concorrentes. Outra coisa que tem que estar muito clara no teu planejamento de marketing é em quais canais você vai posicionar para os seus clientes. Qual canal você vai utilizar para atingir os seus clientes, seu público-alvo, e que canal você vai utilizar também para atender os clientes que já estão na base, mantendo eles satisfeitos e informados sobre tudo o que está acontecendo relacionado à sua empresa. Aproveite esse momento do planejamento para definir e desenhar com detalhes a jornada de compra do seu cliente, desde a descoberta da marca, desde a descoberta do produto, até o relacionamento pós-venda, toda essa etapa do funil. É importante que você aproveite esse momento para revisar isso, ou se você não tem, criar isso e deixar tudo isso documentado e claro para todo mundo. Outro item fundamental para estar no seu planejamento de marketing é a revisão do teu catálogo de produtos e serviços, entender se os seus preços estão ok, se precisa de um reajuste, se precisa baixar, entender os benefícios que você está oferecendo. E um último ponto que eu recomendo também aí nessa etapa 4, que é a etapa da estratégia, é você definir muito bem os itens de controle. Quais são os números, quais indicadores você vai utilizar para entender se o teu planejamento de marketing está sendo executado de forma correta. Tem uma metodologia muito legal que você pode utilizar nessa etapa de estratégia, que são as metas SMART. Você pode utilizar a ferramenta 5W2H, que basicamente é uma planilha ali onde você coloca o que, quem, quando, como, porquê, onde, quanto. Enfim, acho que lembrei de tudo, mas enfim, 5W2H. O 5W2H é a ferramenta onde você vai ter documentada a sua estratégia e o seu planejamento de marketing. A etapa 5, a próxima etapa, é você acompanhar e monitorar e fazer um processo de melhoria contínua no teu planejamento. Afinal, o planejamento ele é um cálculo, é uma expectativa, é um desejo da empresa. Mas na execução as coisas nem sempre acontecem como elas estão planejadas. Então, é muito importante que você fique o tempo inteiro revisitando esse planejamento, envolvendo as pessoas responsáveis por cada tarefa e entendendo se aquela tarefa está dentro do prazo, se aquilo que foi planejado será possível de ser entregue, ou até mesmo se aconteceu algum movimento de mercado e às vezes alguma ação que você planejou lá no passado nem faz mais sentido. Então não se apegue, altere o seu planejamento quantas vezes você quiser, mas cuide para você manter um histórico dessas alterações, até mesmo para que você possa entender a capacidade e as habilidades de planejamento da empresa e possa ir aprimorando isso também. Então por isso é muito interessante que você faça reuniões periódicas com toda a equipe para fazer um acompanhamento desse planejamento de marketing, para entender se as coisas estão andando, se os resultados estão aparecendo ou se mesmo precisa de algum tipo de ajuste mais drástico nesse planejamento. Não existe uma metodologia específica para você fazer isso, o pessoal fala muito em PDCA, mas existem várias metodologias para você fazer esse ciclo de validação e acompanhamento das atividades, mas a ferramenta que eu recomendo para você, inclusive aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre ela, é o Trello. Com o Trello você vai conseguir transformar todo o teu planejamento em atividades visuais, em quadros e vai conseguir acompanhar o status de cada uma delas, comunicando, interagindo com os responsáveis e vai conseguir fazer isso de uma forma muito prática. E a última etapa, então, é o fechamento. Todo planejamento tem que ter prazo, ou seja, você vai definir um ciclo de trabalho
E ao final desse ciclo de trabalho, é muito importante que você reúna todas as pessoas que fizeram parte dele para coletar todos os feedbacks e entender o que deu certo, o que deu errado, se o planejamento atingiu os resultados esperados, se você conseguiu aumentar as vendas, se você conseguiu melhorar a sua lucratividade, se você conseguiu penetrar em um novo mercado, enfim, independente de quais são os seus objetivos, é importante você reunir o pessoal, fazer esse feedback para entender tudo, inclusive o que deu errado, o que poderia ter sido diferente e anotar tudo isso para que no próximo planejamento você tenha esse documento como um pontapé inicial e evite erros cometidos no anterior. A metodologia para fazer isso é bem simples também, é o que bom, que pena, que tal, são 3 perguntas, você executa elas com todas as pessoas que fizeram parte do planejamento e aí o pessoal vai falar, aí vai soltar o verbo e você anota tudo isso utilizando aí uma planilha de Excel ou outra ferramenta de anotações que seja de bom acesso para todas as pessoas da empresa. Executando todos esses passos, você vai ter um planejamento de marketing muito assertivo para a sua empresa. Porque muito mais do que se preocupar somente com o que será postado na rede social ou qual ação vai ser feita na rua, enfim, é muito importante que você vá a fundo e entenda de fato aonde a empresa quer chegar. Para que aí então, todas as ações de marketing, as postagens, os conteúdos, os vídeos, enfim, tudo aquilo que será feito esteja de acordo e de fato conectado com o objetivo da empresa. E ao executar os passos da forma que eu recomendei, envolvendo todas as pessoas da empresa, todas as pessoas que precisam saber desse planejamento, você vai ter muito êxito porque todo mundo vai dar ideia, todo mundo vai participar e isso engaja o time. As pessoas vão fazer parte e vão torcer a favor, aí vão remar a favor desse planejamento de marketing e as coisas vão dar muito certo. Além, é claro, de começar a desenvolver uma cultura de planejamento. A gente sabe que nós brasileiros não somos bons planejadores e a gente precisa então começar a trabalhar para resolver esse problema e a empresa é um bom influenciador aí para as famílias, para as pessoas de forma geral. Fechou? E aí, pessoal, ajudei? Você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Ou de repente você faz o planejamento de uma outra forma bem diferente do que eu falei aqui? Ou então ficou com alguma dúvida de alguma ferramenta, enfim, comenta aqui embaixo, deixa eu interagir contigo, deixa eu te conhecer também, saber como você trabalha, de repente você tem dicas também para me ajudar aqui. Vamos trocar essa ideia aí. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilha ele aí com aquela pessoa que não está planejando marketing, ou com aquele amigo, com aquela pessoa que você gostaria de compartilhar essas ideias que eu falei também. Quem sabe esse vídeo não ajuda também aí um colega, né? Dá o like no vídeo, ativa o sininho e a gente se vê aí no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais!